Vamos começar com um paradoxo bem interessante hoje. É perfeitamente legal que uma prefeitura cobre uma taxa para recolher o lixo da calçada de uma casa. Exato. Mas, se essa mesma prefeitura tentar cobrar uma taxa pela luz do poste que ilumina exatamente a mesma calçada, aí não. Eles cometem uma violação constitucional gravíssima. Nossa, e como cometem? Pois é. E a nossa análise de hoje, o nosso mergulho profundo nos materiais, começa justamente por aí. A gente reuniu uma documentação bem vasta, tem decisões de tribunais superiores, legislações, análises jurídicas, tudo para decifrar a lógica por trás de um grupo muito específico de cobranças do Estado, os chamados tributos vinculados. E a missão de hoje é justamente traduzir esse tributarês, né? Entender como e por que o Estado cobra por serviços específicos. As taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios. Exatamente. A ideia central que vai guiar essa nossa investigação é a seguinte: pagar um imposto tradicional é meio que assinar um plano de assinatura genérico para o conceito de viver em sociedade, sabe? O dinheiro entra num grande bolo orçamentário. Um bolo só, todo misturado. É isso. Mas com esses tributos vinculados, a regra do jogo muda completamente. Eles funcionam mais como um recibo detalhado. Tipo, se não há uma contraprestação comprovada por parte do Estado, simplesmente não pode haver cobrança. E essa lógica do recibo detalhado é o coração do sistema, né? O Estado, nessas 3 categorias, pede aquele poder de cobrar pela simples capacidade contributiva das pessoas. A cobrança passa a exigir um fato gerador amarrado a uma ação estatal direta. Ou seja, a máquina pública tem que provar que fez algo. Realizou uma obra que trouxe benefício financeiro direto para o imóvel, ou, em casos bem extremos, que o país está enfrentando uma situação de sobrevivência e precisa de um empréstimo. É uma relação de causa e efeito total. E os tribunais vigiam isso com uma lupa. E essa vigilância constante dos tribunais começa com as taxas, né? Que, pelos materiais que a gente leu, representam aquela fricção mais comum do dia a dia. A taxa nasce basicamente de 2 coisas: ou do exercício do poder de polícia do Estado, ou da utilização de um serviço público. E é bom deixar claro que esse poder de polícia não é a viatura com a sirene ligada na rua. Sim, bem lembrado. É o poder de fiscalização, né? O alvará de um restaurante, a vistoria dos bombeiros. Isso, exato. O Estado limita uma atividade para proteger a sociedade e emite um boleto pelo custo dessa fiscalização. Mas olha, o grande campo de batalha judicial parece ser mesmo a segunda situação, que é a cobrança por serviços. Sim, eu vi muito isso nos processos, porque o texto da Constituição e o Código Tributário Nacional, o CTN, colocam uma trava muito rigorosa para essa cobrança. Demais. Não basta a prefeitura asfaltar a cidade inteira, varrer todas as praças e, mandar a conta para todo mundo de forma indiscriminada. O serviço público, para ser remunerado via taxa, obrigatoriamente precisa ser específico e divisível. O famoso uti singuli? Esse mesmo. Na linguagem técnica, é o serviço uti singuli. O Estado tem que ter a capacidade de apontar o dedo e demonstrar exatamente quem usou, quando usou e qual foi a proporção desse uso. Trazendo isso para uma analogia prática para quem está acompanhando a gente. Pagar o imposto geral seria pagar o cover artístico e a manutenção invisível de um restaurante inteiro. O dinheiro vai para consertar o telhado, pagar a conta de luz, manter as portas abertas. Todo mundo paga pela engrenagem. Perfeito. Já a taxa é como sentar na mesa e pedir um prato específico do cardápio. Você sabe exatamente o que pediu. É possível olhar para o prato, saber o que foi entregue e pagar o valor correspondente àquele pedido. O serviço uti singuli é esse prato de comida entregue na mesa certa. Exato. E os serviços gerais, que a gente chama de uti universi, representam um funcionamento geral desse restaurante que você falou. É um benefício difuso que se espalha pela coletividade. E olha, isso leva a gente de volta para o paradoxo do poste de luz da sua introdução. Verdade. A iluminação pública. Pois é. Ela falha feio no teste da divisibilidade, porque, pensa bem, é impossível fatiar a luz. Como a prefeitura mediria isso, né? Sim, um carro passa embaixo do poste por 3 segundos. Aí quem faz uma caminhada noturna usa a luz por meia hora.
A casa em frente tem a fachada iluminada a noite toda. Não existe tecnologia viável hoje ou mesmo uma justificativa lógica para emitir um recibo detalhado individual para a luz da rua. E foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, o STF, consolidou aquele entendimento através da súmula vinculante 41, né? Isso. A súmula vinculante é basicamente uma regra de ouro que engessa o assunto. Ela proíbe juízes e prefeitos de todo o país de contrariarem a decisão. É terminantemente proibido cobrar taxa de iluminação pública no Brasil. Mas, quando o caminhão de lixo entra na equação, o cenário se inverte totalmente. O serviço de coleta de lixo domiciliar, segundo a súmula vinculante 19, passa perfeitamente no teste da divisibilidade. Passa sim, e de forma bem clara. Porque o caminhão faz uma rota pré-estabelecida, os garis recolhem o lixo de portas específicas. Então, a prefeitura tem um mapa de quais imóveis recebem o serviço diariamente. É divisível, tem uma vinculação direta. E, nossa, essa exigência de vinculação direta é tão estrita que derruba projetos de lei de prefeituras o tempo todo. A gente viu nos documentos um exemplo recente, bem emblemático, envolvendo o município de Olímpia, em São Paulo. Ah, sim, o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Olímpia é uma cidade com um fluxo de turistas gigantesco por causa dos parques aquáticos, né? Exato. Aí a prefeitura tentou instituir uma taxa que seria cobrada dos hóspedes na rede hoteleira. O argumento deles era de que uma população flutuante muito grande gera um desgaste nos serviços da cidade. Tipo, exige mais limpeza, mais estrutura de saúde, mais agentes de trânsito. A intenção parecia ser compensar o desgaste geral da cidade. Mas isso esbarra exatamente na definição de serviço geral e indivisível. Bateu de frente com a regra? Sim. O TJ de São Paulo derrubou a cobrança porque a lei municipal não conseguia responder uma pergunta básica. Qual é o serviço específico, fatiado e entregue na mão daquele turista que está dormindo lá na pousada? Pois é. A lei de Olímpia criou uma hipótese totalmente genérica. Dizer que o turista dá trabalho para a cidade não é o suficiente para emitir o tal do recibo detalhado. Falta especificação. Fica parecendo outra coisa. Fica parecendo um imposto. Sem conseguir demonstrar um serviço divisível, a taxa perde a natureza jurídica dela e se transforma num imposto disfarçado. E, bom, o judiciário brasileiro tem um histórico longo de não perdoar impostos travestidos de taxas. Nossa, e isso abre espaço para uma questão prática enorme que eu fiquei pensando. Se a taxa do lixo é válida porque o serviço é divisível e atende a portas específicas, como é que a prefeitura calcula o valor do boleto da minha casa? Afinal, eles não têm balanças na traseira dos caminhões de lixo pesando os sacos de cada morador para cobrar por quilo, sabe? Seria impossível. A solução que a imensa maioria das cidades encontrou foi usar o tamanho do imóvel, a metragem quadrada, para estimar a quantidade de lixo, e é algo que durou décadas. A Constituição Federal proíbe expressamente que uma taxa tenha base de cálculo idêntica à de um imposto. A lógica é simples. Se a prefeitura cobra o IPTU baseando-se no tamanho da casa e depois cobra o lixo usando o tamanho da casa, cria-se a impressão imediata de bitributação. O famoso cobrar duas vezes pelo mesmo fato. Parecia que o Estado estava cobrando o IPTU duas vezes, só que com nomes diferentes. E faz todo sentido que as pessoas tenham inundado os tribunais com ações. Porque se a regra de ouro é que a taxa não pode copiar a receita do imposto, usar o tamanho da propriedade soa como uma cópia descarada. Como o STF desatou esse nó para permitir que as prefeituras continuassem cobrando lixo sem quebrar o país? O STF adotou uma saída bem pragmática através da súmula vinculante 29. Eles esclareceram que a lei proíbe o uso de uma base de cálculo integralmente idêntica. Ah, integralmente. Isso. Não se pode copiar a receita inteira, mas é permitido pegar um ou mais elementos dessa receita. O IPTU usa o valor venal do imóvel, é um cálculo super complexo que envolve o tamanho, sim, mas também a valorização do bairro, o padrão de acabamento, se tem piscina, se a rua tem asfalto. E a taxa de lixo não olha para nada disso. Nada. Ela pega só um elemento isolado, a metragem quadrada. Isso foi validado inclusive no recurso extraordinário 901-412. Faz sentido. E do ponto de vista mecânico, a metragem funciona como uma presunção lógica, né? Uma mansão de 1.000 metros quadrados abriga mais pessoas e gera um volume muito maior de resíduos sólidos
do que um apartamento de 30 metros quadrados. É a presunção mais justa que dá para fazer na prática. É, claro que é um critério imperfeito. Um casal de idosos morando numa casa enorme pode produzir menos lixo que 5 estudantes dividindo uma kitnet. Mas o direito tributário frequentemente precisa trocar a perfeição pela viabilidade. Desde que haja uma equivalência razoável, a cobrança se sustenta. O que não significa que o Estado possa inflar essa cobrança indiscriminadamente. Há um limite de razoabilidade. Isso fica muito evidente nos materiais quando a gente analisa o acesso à justiça. A taxa judiciária... Ela mesmo. Para movimentar um processo nos tribunais estaduais, paga-se essa taxa. É um serviço prestado diretamente a quem entra com a ação. Mas, historicamente, alguns estados cobravam essa taxa usando um percentual sobre o valor da causa. Se a disputa fosse, sei lá, de 100 milhões de reais, a taxa chegava a números astronômicos. Meu Deus, inviabilizava o processo. Totalmente. Aí o Supremo interveio através da súmula 667, estabelecendo que a taxa judiciária deve obrigatoriamente ter um teto, um limite máximo. Sem teto, o custo da engrenagem estatal vira um muro que proíbe o acesso ao judiciário, o que fere uma garantia fundamental. Fica bem claro que a corda entre a arrecadação e o abuso é muito esticada. Mas olha, até aqui a gente focou em serviços, limpeza, fiscalização, tribunais. A coisa fica realmente interessante, pelo que eu li, quando o Estado não entrega um serviço cotidiano, mas decide construir uma obra física. Ah, as obras físicas. É aí que o bicho pega. Pois é. Uma prefeitura resolve passar asfalto numa rua de terra ou instalar uma rede de esgoto profunda. Quando os tratores vão embora, o Estado decide mandar a conta para os moradores daquela rua, acionando a contribuição de melhoria. Como isso funciona? Bom, a arquitetura da contribuição de melhoria, lá nos artigos 81 e 82 do CTN, é brilhante na teoria. O objetivo central é combater o enriquecimento sem causa. O Estado pega o dinheiro do fundo comum de todos os cidadãos para realizar uma obra pública. Aí essa obra altera o mercado imobiliário local, fazendo as propriedades daquela rua dobrarem de valor da noite para o dia. Ou seja, os proprietários têm um ganho financeiro direto gerado por dinheiro público. Exato. Então a lei autoriza o Estado a recuperar esse investimento. Só que ela impõe duas fronteiras, um limite total e um limite individual. O limite total é matemática básica, né? Se o asfalto custou 2 milhões de reais, a arrecadação da contribuição de melhoria não pode passar de 2 milhões. O Estado não pode lucrar com o asfalto. Não pode virar uma empresa de pavimentação lucrativa. Mas o limite individual parece ser o verdadeiro calcanhar de Aquiles das prefeituras, porque exige a comprovação da valorização. E se conectarmos isso ao quadro geral que a gente está desenhando, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, consolidou uma jurisprudência duríssima sobre isso. O erro clássico das prefeituras é ir pelo caminho da preguiça. O município pega a nota fiscal da empreiteira, vê que a obra custou 1 milhão, divide por 100 casas da rua, imprime 100 boletos e manda pelo correio. O STJ aceita isso? De jeito nenhum. O STJ, um recurso bem famoso, o RESP 1076-948 do Rio Grande do Sul, proíbe isso categoricamente. A base de cálculo não é o rateio do custo da obra. A base de cálculo tem que ser a efetiva valorização imobiliária. O Estado tem que provar a diferença matemática do valor de mercado. Nossa, é aquela analogia que eu fico pensando, tipo, ter um vizinho no condomínio que decide por conta própria pintar a fachada do prédio. Ele simplesmente jura que o bairro inteiro ficou mais chique, pega a nota fiscal das tintas, divide o valor, joga o boleto por baixo das portas e exige pagamento, sem provar nada. É exatamente essa a atitude de muitas prefeituras. E como a prefeitura é obrigada a provar essa valorização na prática, então? O ônus da prova é 100% do Estado. Antes de os tratores ligarem os motores, os avaliadores do município precisam ir a campo. Eles documentam o valor de mercado exato de cada casa na rua de terra. Depois do asfalto, fazem uma nova avaliação. Para isolar a valorização natural do mercado da valorização gerada pela obra. Sim, porque, pensa bem, se uma casa na rua asfaltada não ganhou 1 centavo a mais de valor, talvez porque o asfalto trouxe muito barulho e trânsito de caminhão, a contribuição de melhoria daquele imóvel vai ser 0. Mesmo que o asfalto tenha custado fortunas.
O recibo tem que espelhar o ganho econômico real. E a burocracia preventiva para isso é gigantesca, pelo que eu vi no RESP 1676246 de Santa Catarina. O CTN não permite que um prefeito sancione uma lei geral de pavimentação e saia usando pelo resto do mandato. Não mesmo, não existe lei geral para isso. Cada rua asfaltada exige uma lei específica para aquela obra. Tem que ter publicação prévia de memorial descritivo, orçamento detalhado, definir a zona beneficiada e os moradores ganham 30 dias para contestar. É um freio necessário. O sistema cria esses atritos deliberados para evitar que o Estado sufoque a propriedade privada de forma rápida e sumária. E olha, essa lógica do atrito proposital ganha proporções colossais quando a gente sai do asfalto e passa a falar sobre a sobrevivência do país. Chegamos ao terceiro tributo vinculado, o empréstimo compulsório. Ah, esse é o terreno do cofre do apocalipse, né? Sim, cenários extremos. A Constituição, lá no artigo 148, prevê cenários tão devastadores que o dinheiro em caixa não é suficiente. Estamos falando de calamidade pública, guerra externa ou investimento urgente de relevante interesse nacional. E diferente das taxas, aqui o Estado não entrega benefício nenhum. Ele te obriga a emprestar dinheiro. Mas a pergunta é, o que tudo isso significa na prática? O governo pode simplesmente confiscar dinheiro com uma canetada de medida provisória? Absolutamente não. O artigo 62 da Constituição proíbe expressamente o uso de medida provisória para isso. Justamente por ser um recurso extremo que parece quebrar um vidro de emergência para acessar o patrimônio das pessoas, as salvaguardas são as mais pesadas do sistema. Tem que ser por lei complementar, né? Obrigatoriamente por lei complementar. Isso elimina a chance de um presidente assinar um decreto na madrugada e confiscar o dinheiro de todo mundo. O governo é forçado a enviar um projeto ao Congresso, debater nas comissões, enfrentar o escrutínio público e conseguir maioria absoluta nas duas casas. É um freio de mão gigantesco, garantindo que o desespero financeiro do governo seja autorizado pela sociedade. Exato. E quando essa lei complementar finalmente passa, ela obrigatoriamente precisa ter os dois pilares desse tributo, a devolução e a vinculação da receita. O Estado emite um título de dívida. A mesma lei que tira o dinheiro hoje tem que estabelecer quando e com qual correção ele vai ser devolvido. Senão, o STF entende que é confisco e derruba. E a vinculação atua como cadeado final. Se o Congresso aprovou um empréstimo para uma guerra, o dinheiro arrecadado não pode ser usado para tapar buraco em rodovia ou pagar salário atrasado de funcionário público. Tem que ir estritamente para a despesa que fundamentou a criação. Perfeito. Por isso são tributos vinculados. Da mesma forma que o lixo não financia a luz da praça, o empréstimo da guerra não financia a folha de pagamento normal do governo. A falta de destinação específica rompe o contrato. Olha, é fascinante perceber como o cerne de toda essa arquitetura jurídica, seja num município pequeno discutindo asfalto ou em Brasília discutindo uma guerra, gira inteiramente em torno do verbo comprovar. O Estado não tem cheque em branco. Os tribunais superiores assumiram muito bem esse papel de guardiões inflexíveis da materialidade dessas provas. E isso levanta uma reflexão muito provocativa para quem escuta a gente. Com o avanço das tecnologias de monitoramento de cidades inteligentes, as Smart Cities, câmeras com inteligência artificial, reconhecimento facial, carros conectados, será que num futuro próximo o Estado vai conseguir medir perfeitamente o consumo individual de serviços gerais? Isso muda tudo. Tornando coisas que hoje são indivisíveis, como a luz do poste ou o asfalto gasto pelo pneu do carro, em serviços perfeitamente divisíveis. Será que presenciaremos o nascimento de uma enxurrada de novas microtaxas? Fica aí algo para se pensar na próxima vez que passar sob um poste de luz na rua à noite. Com certeza, uma grande provocação. A gente encerra por aqui a nossa investigação de hoje sobre os limites do poder de tributar. Continuem explorando as complexidades que moldam o nosso cotidiano e até o nosso próximo mergulho profundo nas fontes.